Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando agora nessa telinha da TV Passo Fundo, do programa Saúde, nas redes sociais, nos canais da Coprel ou então da NET. O importante é você estar aqui. Hoje, novamente, porque a gente está numa série super evolutiva com a nossa psicóloga, que está fazendo maior sucesso na cidade, já é mega conhecida na região. Como você está, Maria Adelaide Passo? Bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Antes da gente falar sobre a tomada de boas decisões, com a ajuda dela, né, porque não é fácil, vamos agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Tomada de decisões, tomar uma decisão, buscar uma melhor solução para um problema, não é fácil, mas buscar boas decisões, às vezes tu acha que está decidindo pelo melhor e causa alguns alvoroços, né? E aí? Bem-vinda novamente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nesse conhecimento progressivo que estamos fazendo, né? A partir desde lá do primeiro encontro, para que as pessoas vão criando essa consciência, expandindo a sua consciência, hoje nós vamos falar de tomar boas decisões. Afinal de contas, nós, durante um dia, já tomamos várias decisões, muitas vezes até de uma forma imperceptível, nem nos demos conta que estamos tomando uma decisão. Por exemplo, hoje de manhã nós tomamos a decisão por levantar da cama. Isso é uma tomada de decisão. Já está automatizada em nós, mas é uma tomada de decisão. E para isso, Lívia, é importante que as pessoas tenham, primeiramente, parâmetros para entender se elas estão ou não tomando boas decisões. É claro, nesse viés emocional, né, afinal, do ponto de vista psicológico, nós temos um caminho para seguir e aquilo é muito subjetivo, é muito particular. Mas, tendo em vista saber se eu tomo boas decisões ou não, a gente já começa a perceber pelo resultado. Então, não tem certo e errado, né? Tem o resultado que me mostra se eu tomei uma boa ou não decisão. Mas veja, importante a gente falar aqui hoje e poder instrumentalizar as pessoas, porque eu mensuro pelo resultado uma decisão que eu tomei. Mas, se eu vou mensurar pelo resultado, eu já tomei a minha decisão. Uhum. E aí eu vou precisar remendar algo, eu vou precisar refazer se eu me perceber que eu não tomei uma boa decisão. Então, o que o programa quer hoje? Fazer com que as pessoas possam se antecipar a um resultado negativo, tendo parâmetros para tomar uma boa decisão e se assegure com o máximo de capacidade para que o seu resultado, então, seja positivo. Um plano. Exatamente. Uma estratégia. Exatamente. Olhar para todo o campo. Ela já ter essa informação, essa orientação, para que dentro desses parâmetros bem concretos, ela possa ir no caminho, tendo a autoconfiança que ela está muito mais acertando do que errando. Então, primeiro que nós temos 3 posições, né? Nós devemos nos ater por as nossas decisões racionais, emocionais e relacionais. O que quer dizer cada uma, né? As nossas boas decisões, elas sempre vão ter muito mais segurança se forem racionais. Porém, as nossas decisões, o nosso campo emocional interfere na nossa razão. E o nosso campo relacional também interfere nas nossas decisões racionais. E é isso que é importante mensurar, além de eu classificar a minha decisão como uma decisão pequena, média ou grande, né? Então, por exemplo, eu vou ser muito racional na hora de escolher um alimento, por exemplo. Mas às vezes, o nosso ímpeto emocional é para nos levar para um outro campo. Vou dar um exemplo prático. Eu sou intolerante a glúten. Eu não devo comer nada que tem farinha de trigo, embora goste muito. Então imagine uma torta maravilhosa na minha frente que
o meu desejo, a minha vontade é de experimentar, mas a minha razão tem que me dizer não, isso não vai te fazer bem, então eu tenho que dizer não, racionalmente para esse alimento, porque emocionalmente eu tô com a boca salivando, né? Eu tô com um desejo, aquele doce bonito, aquela torta incrementada, isso tudo vai fazer com que eu tenha desejo por ela. E o relacionamento, por exemplo, as decisões relacionais podem também me levar a um equívoco, porque pode ter pessoas ao meu redor dizendo, só um pedacinho não faz mal, experimenta, é só hoje, não tem problema nenhum. Então, decisões relacionais vão me levar ao erro. Então, eu vou precisar ter bastante razão e não emoção nesse sentido para dizer para as pessoas, olha, desculpa, eu não vou conseguir te agradar. Eu não vou conseguir porque isso vai fazer mal para o meu corpo, eu vou ter uma crise, eu tenho alergia a esse alimento, portanto, eu não vou experimentar ele. Decisão racional. Então, nessas 3 esferas, em pequena, média ou grande, eu posso mensurar que isso vai acarretar para mim um grande prejuízo. Né? Então, eu vou precisar ainda mais reforçar a minha razão para pensar o seguinte, as pessoas estão minimizando, porque o efeito não vai ser no corpo delas. O efeito vai ser no meu corpo. Na tua vida. Exatamente. Então, fica claro como que fica mais fácil de eu tomar uma decisão, embora me custe, né, renunciar a esse alimento, a esse desejo, a essa beleza ou a esse momento de confraternização com essas pessoas, né? Porque as pessoas não querem o meu mal, as pessoas não querem o mal dos outros, mas muitas vezes a gente se deixa levar por essa, estamos numa confraternização, ou é Natal, ou é aniversário, mas a gente esquece do foco inicial. Portanto, nós temos que olhar nesses 3 ângulos, racional, emocional e relacional, para tomar uma boa decisão. E a partir do próximo momento, a gente vai dissecar melhor isso. É bem o que a nossa psicóloga disse, tem o próximo bloco e a gente vai dissecar, gostei. Vamos por partes. Até daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos, e aqui, olha, deu quase um programa inteiro no nosso intervalo, né? Deu. Pessoal, a gente tem que deixar aqui ao vivo para vocês verem o baita bate-papo que a gente fez, porque a tomada de decisão é algo muito difícil. Decisões maiores, elas demandam mais inteligência emocional. Então, 3 coisas que a gente vai dissecar. Isso, vamos dissecar 3 coisas, que é tomar decisões racionais, emocionais e relacionais. A que mais bagunça a gente são as relacionais. Mas vamos entender também o seguinte, que
uma vez que uma tomada de decisão, vamos dizer, grande, vou te dizer um exemplo, troco de emprego, vamos dizer assim, eu não estou mais feliz nesse trabalho, eu não me realizo, não me gratifico nesse trabalho, ou quero fazer uma transição de carreira, vamos dizer que é um profissional liberal, alguém que é um advogado, por exemplo, e não vê mais sentido em trabalhar nessa área. É uma tomada de decisão muito complexa, porque dali depende uma série de coisas, principalmente quando é um homem, quando tem uma família, quando tem várias despesas fixas, né? Então veja, é uma decisão que precisa ser muito amadurecida. E para isso, essa pessoa também tem que levar em conta não só a razão, a emoção e as relações, e sim autoconhecimento, uma inteligência emocional, que é no sentido de administrar as emoções e ter uma noção de consequência a longo prazo, né? Porque quando eu vislumbro algo que é grande, eu preciso ter uma noção de longo prazo, de contato com a realidade, né? Como que eu quero estar ou vou poder estar daqui 1 ano, 2 anos? Então, isso é importante também ter em mente. Mas vamos começar do começo. Nós aprendemos na nossa vida que decisões, elas precisam ter base, precisam ter segurança, e muitas vezes é isso que a gente já não tem, né? Segurança. Por isso esses parâmetros são importantes. E por isso todos esses nossos telecursos aqui, evolutivos até a gente chegar na pauta de hoje, tomada de decisão. Isso eu mesmo. tava pensando no autoconhecimento, tudo que tu vem falando, né? É isso. Tu falou, precisa autoconhecimento, inteligência emocional e visão de longo prazo, né? Então, é importante que a pessoa que não viu ainda os programas anteriores veja. Então, vamos começar lá com a razão. Nós aprendemos que tomar decisões racionais muitas vezes parece frieza, parece egoísmo, parece que eu só penso em mim, eu só quero saber de mim, né? Mas, tendo em vista que eu só posso viver a minha própria vida, né? Eu vou precisar usar a minha razão, os meus valores, a minha perspectiva de futuro, tendo em vista também a minha própria história, para que isso seja o mais forte. Então, a melhor tomada de decisão é quando eu assumo minha própria razão. Eu assumo, eu banco os meus ideais. E aí, a minha razão vai me voltar para isso. Porque a minha emoção, que eu dei o exemplo no bloco anterior, sobre os desejos, sobre a emoção toda envolvida, borra a minha visão racional. A minha emoção, muitas vezes, ela está desajustada. Por quê? Porque eu não tenho inteligência emocional, né? Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Quando eu não me conheço, quando eu não sei quem eu sou, a minha própria autenticidade, a minha visão de vida, eu deixo com que as emoções interfiram nisso. E se eu não tenho inteligência emocional, se eu não consigo administrar essas emoções, com certeza quem vai me administrar são as minhas relações. Porque precisa estabilizar para enxergar também, né? Se a pessoa tá alucinada, ela não consegue pensar direito. Porque são muitas emoções que se despertam diante de uma tomada de decisão, né? Muitas vezes a pessoa fica até num conflito. Eu estava dizendo do emprego, né? Trocar de emprego ou sair de uma carreira e ir para outra. Muitas vezes ela está descontente, não com a carreira em si, mas talvez com a remuneração, talvez com a rotina. Então, se ela não parar e analisar racionalmente isso, ela vai ser levada pelo desconforto a tomar uma decisão de sair do emprego e ir para um outro, e daqui a pouco ela perceber que ela também não está feliz nesse outro, né? Então, muitas vezes não é o trabalho em si, mas é como eu encaro, como eu destrincho o meu trabalho, como eu me porto diante do trabalho, como eu lido com equipe, como eu lido com pressão. Olha ali, ó, a inteligência emocional tá falando que essa pessoa tá com as emoções desequilibradas, por isso ela não consegue ter razão. O campo racional fica contaminado. E também tem a ver com a questão da bagunça relacional, porque às vezes as relações dessa pessoa interferem e muito nas decisões dela. Então veja, é a esposa dizendo uma coisa, a mãe outra, o chefe outra, os amigos outra. Então as relações acabam perturbando mais do que ajudando. E isso é algo extremamente importante que eu vou dizer agora, Lívia. Se nós realmente queremos ajudar alguém, muitas vezes a gente não diz nada para ela.
A gente se coloca na frente dessa pessoa e diz: como eu posso te ajudar? Não dê opinião na vida alheia. Dar opinião para a vida alheia é um grande equívoco. Parece uma coisa bonita, né? Mas não é. Um conselho. Um conselho, por quê? Porque a gente dá um conselho, uma ajuda na nossa perspectiva. Só que a vida é do outro. A perspectiva é do outro. Quem vai para casa sozinha é ela. Com a cabeça dela, né? O ele, né? Exatamente. E muitas vezes a gente até tem uma intenção bonita, mas mais atrapalha do que ajuda. Portanto, não é interessante que outras pessoas fiquem querendo tanto ajudar e falar coisas para quem tem que tomar uma decisão. E para quem tem que tomar uma decisão, eu também sugiro não perguntar para muitas pessoas a opinião delas, porque isso vai mais confundir do que ajudar. Ali está uma bagunça relacional que vai interferir diretamente na razão dela e ela não vai tomar a sua melhor decisão. Por isso a ansiedade também tem que estar controlada, que está dentro da emocional, né? Exatamente, na inteligência emocional. Na inteligência emocional. Veja como é amplo e profundo e começa pelo ponto 1, que é autoconhecimento. Né? Porque essa pessoa lá que vai migrar de trabalho ou transicionar na carreira, né? Se ela não perceber o que é melhor para ela a longo prazo, ela vai ouvir 500 pessoas, não vai tomar decisão nenhuma e dali 10 anos ela vai se ver no mesmo lugar. Difícil, né? Difícil, e volte 2, 3 programas, e o programa passado foi procrastinação. Então, olha, a gente está aprendendo muito. Voltamos daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. O terceiro bloco promete sempre, porque vem aquelas dicas sobre hoje, como tomar boas decisões. Antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Bibardot e Mano Escobar. E olha só, vocês têm acompanhado esses programas maravilhosos de verdade. A gente não precisa rasgar aqui elogios. Maria Adelaide está participando de vários eventos. O pessoal já está solicitando, e se você precisa de uma psicóloga, agora eu vou fazer um merchan, porque a gente precisa ajudar. Olha, tá ali o telefone, muitas pessoas com essa profissional. Então, se você precisa de ajuda, conhece alguém que precisa, que pena que não pode me tratar. Porque todo mundo precisa de um psicólogo, né? Sim. O que a gente vai falar agora, para finalizar, eu até fiz um gancho contigo aqui no intervalo, a pessoa acha que está com racional ótimo, por isso que precisa psicóloga, por isso que eu dei o telefone, mas toda psicóloga sabe o que tem que fazer no seu trabalho. Mas eu acho que eu estou com o meu racional ok, a minha inteligência emocional também, mas ainda vou com os outros, então não está alinhado os negócios. E aí? Não faz umas escolhas que são individuais, que privilegiam o melhor para si. Porque, de novo, aí a gente esbarra naquelas questões das crenças, do egoísmo, da frieza,
daquela pessoa que só pensa em si, e ela começa a se sentir inadequada por isso. Então ela começa a ir buscar na vida da família, às vezes na sociedade, muitas vezes nas redes sociais, a aprovação externa, né? As pessoas, elas, por carência, por não saber lidar com isso, por não bancar aquilo que ela pensa e achar que isso é o melhor para ela, independente da opinião dos outros, não que tem que ser rígido, né? Porque todos nós precisamos e gostamos de saber o que a pessoa que a gente mais ama e que nos ama gostaria da gente, para a gente, né? Tá aí as famílias para poder se ajudar, né? Mas muitas vezes nós precisamos ainda racionalizar essas opiniões e as nossas próprias emoções. O que é racionalizar? É colocar na pauta, é colocar numa folha todos os prós, contras, os efeitos imediatos daquela decisão, os efeitos a longo prazo daquela decisão. Mas eu vejo que, pelo menos na minha prática clínica, Lívia, o que mais atrapalha mesmo são as demandas relacionais, né? Ainda vivemos numa bagunça relacional, nós não temos noção de limites, mesmo dentro da família, porque a gente acha que porque você me ama, eu te amo, você deve fazer aquilo que não é tão bom para você. Porque você ama a pessoa, porque é tua mãe, ou teu pai, ou teu filho. Porém, nós temos que estabelecer fronteiras, né? E fronteiras é colocar limites nessas relações. Então, quando é uma decisão pró-família, todo mundo decide junto. Quando é algo unilateral, essa pessoa, ela tem que usar a sua razão acima da opinião alheia. Porém, se eu sou carente de aprovação, de aceitação, eu vou privilegiar a opinião do outro ao invés da minha. Muitas pessoas, elas num casamento, numa família, num trabalho, se anulam para que elas agradem o outro e recebam a aprovação do outro. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela está perdendo a sua noção de individualidade, de individuação, para ser o que o outro quer que ela seja. Ela vai perder o sentido logo, logo, né? Logo, por mais que ela faça pelo outro, por mais que ela seja agradadora, querida, solícita, ela até vai fazer coisas que as pessoas elogiam e gostam, mas ela por dentro sabe que ela não gostaria de estar fazendo aquilo. Então ela está tomando uma péssima decisão, né? Ela está olhando para o outro, para a demanda do outro, ela está se entregando para a necessidade do outro. E o pior, isso vai virar rotina. Vai virar uma rotina, com certeza. Essa bagunça relacional, ela vai se consolidando e assim vira o padrão familiar. E assim sucessivamente, né? Porque daí os filhos vão crescendo nessa bagunça e vão levando para suas próprias famílias no futuro esse mesmo padrão, que é disfuncional. Então a bagunça relacional interfere muito nas escolhas, nas boas decisões das pessoas, por isso muitas vezes precisa de uma pessoa neutra para levar essa consciência para ela, resgatar ela dessa bagunça, né? Que é um profissional da saúde mental. Tem que ser neutro. Muito tem que ser neutro. alguém que não sabe mesmo, ele tem que analisar mesmo, de fora, olhar com um olho crítico mesmo, né? Um olhar crítico. Clínico, eu diria, né? Isso, Um olhar clínico, uhum. Né? Clínico, que não tem a interferência a qual aquela pessoa está submetida. Porque veja, num pai, numa mãe, é claro que o pai e a mãe, eles querem o melhor para o seu filho, né? É claro que sim. Na ânsia, né, de fazer, vai atropelando. Com certeza. Mas em determinado momento, um dia a gente até pode falar sobre filhos aqui. Em determinado momento, é preciso que esse pai e essa mãe deem espaço para esse filho tomar suas próprias decisões, né? Para ele ir aprendendo, treinando causas, consequências das suas escolhas, uma vez que toda ação gera uma reação e nós vamos lá posteriormente saber do resultado. Então os pais, quando eles sufocam muito o filho, querem decidir pelo filho, não deixam o filho treinar, eles mais controlam essa pessoa, né, que um dia vai se tornar um adulto, do que deixam ela se desenvolver. Por isso é tão ruim, e isso é bagunça relacional. E o filho, quando ele cria essa dependência nos pais, num primeiro momento, é muito bom para o filho. Por quê? Porque ele não se responsabiliza pelos seus atos, ele fica numa espécie de inocência,
Porém, a vida, ela não é condicionada ao desejo da pessoa. A idade vai passar, o corpo vai crescer, a idade de sair de casa vai chegar, e aí ela começa a se perder, né? A ficha vai cair. A ficha vai cair e a vida vai cobrar. Porque imagine hoje, nada contra e não é crítica, mas tem pessoas que têm 35 anos e moram com os pais. Até mais. Né? Até mais. E por que não casou? Por que não tem filhos? Porque a idade de 30... Ou porque não foi morar sozinho. Por que não também. foi morar sozinho? Exato. Algo tem que ser questionado aí. Mas a pessoa pode dizer, eu estou muito feliz aqui, eu primeiro vou trabalhar, criar meu pé de meia, depois eu vou para a vida, né? Mas e aí, quando que as coisas vão acontecer, né? Porque já 35 anos, 30 anos, ou às vezes até mais, já passou um tanto da vida. Então, por aí a gente olha essa bagunça relacional. E quando nós temos bagunça relacional, nós podemos contar que quase 100% dos casos tem dependência emocional. E aí existe uma carência, existe o medo do abandono, existe o medo de bancar sozinha, de sustentar a sua própria vida. E isso nós vamos falar no nosso próximo programa. Ai, meu Deus, ela vai fazer que nem a novela das 10. Não é mais das 9. Fica para o próximo capítulo. Exato, para anunciar o nosso próximo programa, que ele é extremamente fundamental e importante para as pessoas saírem dessa bagunça relacional. Porque numa bagunça, imagina o caos, a bagunça, né, nas relações, como essa pessoa vai tomar uma boa decisão? Ela não vai tomar uma boa decisão, porque ela vai querer agradar a mãe, o pai, o padrão familiar. Muitas vezes a bagunça do casamento dessa pessoa, né? A relação, ela tá mal consolidada. Então, isso vai se tornar mais um inferno do que um convívio familiar amistoso. Portanto, convido as pessoas para estarem conosco no próximo programa sobre dependência emocional. Espero que hoje tenha ajudado a tomarem boas decisões. Com certeza a gente vai repensar e reassistir a esse programa, encaminhar, compartilhar essas informações em qualquer uma das nossas redes e também nos canais aqui que você está vendo, porque estamos em 47 municípios e com certeza vamos fazer a diferença contigo aqui, Maria Adelaide. Muito obrigada, tomem boas decisões, até o próximo programa. Tchau!